Olá, mais uma vez estamos aqui no podcast Conexão Umbanda com o Pai Gil para falar sobre Umbanda e espiritualidade. Gente, olha só quem está aqui com a gente hoje. Vocês não vão acreditar, não sei se ela já está aparecendo, mas olha quem está aqui. Quem? Quem é a nossa convidada? Então, gente, meu nome é Mônica Cury. Eu sou de formação profissional de educação física, amo trabalhar com saúde, mas eu sei que a saúde principal ela vem da nossa conexão mente, espírito, corpo. E isso me trouxe assim de coração aberto para dentro da Umbanda. E hoje faço parte da casa do nosso sacerdote, né, Pai Gil. E não só com o meu corpo, mas com a minha alma lá dentro. Então é muito bom poder estar aqui hoje, né, participar, poder fazer as perguntas que eu também quero saber, porque hoje o tema é interessante demais, né, Adri? Com certeza, e quem domina a fala como a Mônica não tem nem que ficar falando que é isso, porque ela só está falando e ela já fala muito bem, já passa direitinho. Vai, Gil, mais uma vez, muito obrigada, né, por mais esse momento aqui. Axé, muito obrigado, eu que agradeço, né, mais essa oportunidade, mais um momento de a gente desmistificar e falar sobre Umbanda, sobre espiritualidade. Sobre espiritualidade, né? E aí com todas as necessidades e dúvidas da galera toda. E olha só, gente, até respiro fundo para poder falar do tema desse podcast. Exu. Quem conhece, quem é, quem sabe, quem conhece profundamente esse tema? É um tema mistificado, é um tema curioso, é um tema, como diria, mano, porque até agora há pouco a gente conversando, antes de começar a gravar, você falou uma coisa muito interessante. Especulação, que gera especulação, sim. É isso, gera especulação, controvérsias, intrigas. É igual assim, gente, eu sei que a gente tá falando aqui na seara espiritualidade, mas é igual falar sobre religião e futebol, falar sobre esse tema aqui, ele gera muita comoção, muita emoção, e todo mundo tem uma opinião formada, mas praticamente ninguém tá certo. Então, e Exu, orixá, entidade, divindade, demônio, luminoso ou portador das sombras? Mal compreendido, mal interpretado, desconhecido e associado aos trabalhos de magia negra. Exu, o portador da luz ou o mensageiro das trevas? Quem realmente é Exu? E quem vai falar pra gente? Pai Gil. Esse trechinho que você leu aí tá na nossa tradução do nosso livro. Isso que eu ia pedir pro senhor falar. Olha só, aqui. Eu li, gente, um trecho de um livro que está às vésperas de ser lançado. Estamos em pré-venda, né? Estamos em pré-venda, inclusive, né? A gente informa aí depois o link, né? Para quem quiser adquirir. Guardiões da Criação, um livro escrito por Gildênio Souza, nosso sacerdote. Exatamente. Fala um pouco, então, assim, vamos começar logo. O livro... A ideia de escrever esse livro foi justamente isso que nós estamos falando, essa diversidade de Exu, né? Essa diversidade da espiritualidade, essa diversidade de pensamentos sobre a religiosidade e sobre o relacionamento com Exu. Então nada melhor do que imortalizar na escrita, né? Eu preferi fazer assim, porque dentro do nosso estudo no dia a dia já temos um desenvolvimento voltado para o Exu. Mas e as pessoas de fora que querem conhecer, que têm vontade, que buscam e tentar tirar da cabeça das pessoas esse medo de Exu, porque infelizmente foi adicionado, né, a Exu tudo que é ruim. Muito mesmo. As pessoas têm muito medo de Exu. Medo. E é justamente para eu garantir que ler esse livro, mesmo que você não seja da Umbanda, de outras crenças que cultuam Exu, você vai desmitificar e você vai perder, cortar esse véu, arrancar esse distanciamento que tem de relação a Exu e Pombogira, que são as entidades mais mistificadas, mais... é pejorativo demais o relacionamento, né? Associado às coisas ruins, associado à maldade, à diabólica, associado às prostituições, que disso nada tem a ver, nada é verdade. Então, pensando nisso que a gente fez. E esse livro é interessante, não é porque é meu, não é porque é nosso, né? É uma viagem aos primórdios da humanidade, a partir do conhecimento, do intelecto, tanto é que ele começa pela Gênese, né? Eu fiz uma preocupação de trazer Exu desde a Gênese da criação até a atualidade, por isso Guardiões da Criação, que traz justamente os relacionamentos e momentos e associações de Exu às épocas históricas que nós, seres humanos, e antes de nós estarmos na Terra também já pôde presenciar. Então, acho uma obra magnífica e para quem é um bandista é obrigação, porque traz um embasamento e um empoderamento religioso, social, porque a questão de Exu é social, porque é colocado em mídia, tá aí carnaval, tudo mais, vai falar sobre isso.
no decorrer. Você falou uma coisa interessante agora. A gente acabou de sair do carnaval, né, Mônica? E teve escola de samba que foi trouxe uma explosão, assim, na avenida, né? A gente viu lá de temas relacionados, mas a gente teve ali Exu muito forte, muito presente ali. E isso deixa as pessoas ainda mais curiosas, né? E eu vou aproveitar e engatar uma pergunta aqui. E, na verdade, é uma coisa que as pessoas não fazem ideia. Gente, assim, Exu é assim. Cada vez que você acha que você aprendeu uma coisa, vieram mais 2 perguntas. Mas esses que são os bons temas, né? Então, explica pra gente, Pai Gil, sobre Exu Orixá e Exu, né, o guia espiritual. Certo. A gente tem essa separação bem nítida, né? Exu Orixá é a energia divina, né? Exu, ele é o movimento da comunicação, dos relacionamentos, o movimento do encontro e do desencontro. Exu, ele é a dualidade, a diversidade e os controvérsias. Então, não teria mentindo para vocês aqui se eu pudesse definir Exu em uma palavra, em uma frase ou em um livro. Não existe. Não tem um ser humano que é capaz de definir Exu. É como se eu fosse tentar definir Deus também, por exemplo. É incapaz. A pessoa que define Deus, ele não sabe nem o que comeu no almoço. Não tem condição de definir Deus. Tem especulação, tem ideia, tem teorias, mas você não consegue definir para agradar a amplitude. E Exu é a mesma coisa. Então, Exu Orixá é a manifestação do próprio Criador em toda a criação. Exu, ele é co-criador de si mesmo. Então, ele traz as realidades conhecidas e desconhecidas por nós. Exu não atua apenas na matéria, ele atua nas diversas dimensões onde os espíritos estão a necessitar. Então, quando se fala de Orixá, Exu é a emanação, é uma energia, é a possibilidade, é uma fonte primária de energia onde as entidades, os espíritos que também se manifestam com o nome de Exu para identificar o seu trabalho e a sua linha de atuação, que são espíritos humanos, igual nós, só que estão desencarnados, viveram muito mais do que a gente, têm mais evolução e trazem o nome Exu para representar justamente esse movimento continuado que nós temos. Então, Exu, Orixá é a fonte divina, a energia, como um orixá qualquer dos demais orixás que nós conhecemos, água, terra, fogo, ar, enfim, pensamento, sentimento, som, tudo é um orixá. E Exu é tudo isso junto. Enquanto, por exemplo, Xangu é a polaridade energética da justiça, Ogum é do caminho, Iemanjá da vida, Oxum da fertilidade, Exu está tudo isso na mesma potência. Exu, ele é Xangô, ele é Ogum, ele é Iemanjá, ele é Oxóssi ao mesmo tempo que ele é individual. Por isso que ele é tripolar, né? Ele tem as potências positivas, as potências negativas e tem as potências neutralizadoras ao mesmo tempo, sem uma interferir na outra. E a entidade usa essa energia para trabalhar dentro dos terreiros e fazer a caridade, que é o que Exu faz. Se tratando de Umbanda, tratando de Exu de Umbanda, é só isso que ele faz, o bem e a caridade. Muito bom, interessante. O que o senhor diria agora para quem não conhece o assunto, não conhece o tema Exu? Exu é caridade. O que o senhor diria para uma pessoa que te perguntaria assim, mas Exu não faz o mal? É algo que todo mundo pergunta, né? Não, no Exu não faz o mal. Quem faz o mal é as pessoas. Em nome de Exu. Nós estamos em guerra agora no mundo. Em nome de quem? De Deus, né? Para todas as guerras que são conhecidas, que já aconteceram, estão acontecendo, é em nome de Deus. Em nome de uma religião, em nome de uma fé, em nome de uma coisa desse sentido. As mesmas coisas. Então as pessoas fazem o mal e adicionam a Exu porque não tem capacidade de assumir suas próprias responsabilidades. Então, infelizmente, as entidades de Umbanda e de crença que trabalham com Exu sofrem muito desde os seus primórdios porque as pessoas fazem o seu mal e adicionam, foi Exu, foi Pombogira, estava induzindo. Nada disso, né? Até porque Exu, ele é, para mim, para você e para cada um de nós, diferente. Ele é para cada um de nós a sua necessidade, né? Eu não posso, Exu não é preto e branco aqui para você e para mim. Ele é para você amarelo, para você azul, para mim verde. É de acordo com a minha necessidade. Exu, ele se permite ser visto de acordo com o meu intelecto, com a minha mentalização, com a minha consciência e com o meu caráter também. Então, se você é um cara maldoso, mentiroso, fofoqueiro, você vai ver Exu com essas características. Porque essas características também são de Exu. Porque Exu são todas as características humanas. Porque o Exu, ele é o prato, a mistura aí, é o feijão, o arroz, a carne, é o bife que a gente come. E ali é Exu, cada um do seu quadradinho. Então, você precisa ou equilibrar ou conhecer.
Então, quando você faz a maldade e adiciona Exu, na verdade você está encobrindo, colocando máscaras, véus na sua própria evolução e direcionando a uma responsabilidade, terceirizando força que não é de Exu, infelizmente. Mas é mais fácil acreditar nisso e a massa vai seguindo por falta de conhecimento. Por isso que eu coloquei isso nesse livro, que justamente trata muito desse assunto, dessas máscaras que tem que ser tiradas de Exu sobre a sociedade em geral, não só tratando de religião. E eu posso falar assim, de boca cheia, que eu tenho uma conexão muito forte com o meu guardião, com o meu Exu. Pai Gil mesmo. Eu falo guardião antes de esqueça. Uma das características que separa o orixá, a entidade, e o orixá guardião é justamente isso. O orixá, o Exu guardião, ele como se fosse o Exu, digamos, um general do exército, né? Ele é aquele que não incorpora, não tem mais necessidade, né, passivo de incorporação, ele está nos campos mais altos da evolução. Então ele comanda a hierarquia da entidade. Então quando fala assim, meu guardião, o Exu guardião é aquele que a gente não vai ter contato enquanto nós estivermos ainda nesse mundo de provas e expiações. Então, agora as entidades, os guias, os mentores que nós incorporamos e trabalhamos aí são entidades, espíritos humanos igual nós, porém mais evoluídos nessa caminhada. Então, quando se fala de guardiões da criação, é o cara que está lá mais, desde o primórdio da evolução e está chegando até aqui. Então, quando se fala guardião, ele é maior, entidade, ele é contato. Muito bom. E aí eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, muitas pessoas trazem isso, porque a partir do momento que elas começam a aprender sobre Exu, entender Exu, elas querem uma conexão, elas querem trazer isso para perto delas. Qualquer pessoa, mesmo que não seja um médium, que não esteja em desenvolvimento espiritual, que não sei o que, ela pode ter ali uma conexão, ela pode fazer sua firmeza, ela pode conversar, ela pode, né? Na verdade ela já tem, né? Mesmo que você não seja religioso, nem de Umbanda, ou outra crença qualquer, você já tem a conexão com o Exu. Talvez você não trabalhe com esse nome Exu, pode ter outros nomes. Se você for dar um retrospecto na história da humanidade, Exu está presente em todos os momentos históricos com outros nomes. Né? Todas as mitologias, Exu está presente. Com outros por exemplo, vamos na mitologia nórdica, Thor. Né? Eu pensei nisso. Ali é Exu. O Loki, também dos nórdicos, é Exu. As características da indecisão, da hora um caráter positivo, da hora um caráter negativo, ali é Exu se manifestando, porque é a dualidade do nosso pensamento. Né? Então, em cada cultura você vai encontrar, aqui mesmo na cultura indígena brasileira, nós temos Tupã, nós temos Guarani, vários outros seres que são associados a personalidade um pouco distorcida da realidade, uma pessoa mais coerente. Isso tem a ver com o entendimento. Então, cada um de nós temos essa conexão e Exu está presente em tudo. Se você quando for ter um capítulo desse livro que fala só sobre essa que vai associando Exu a diversas culturas, diversas mitologias que nós conhecemos na história da humanidade, que é Exu, literalmente ali colocado. Inclusive acho que citei mais de 100 nomes de Exu dentro da história. Então as pessoas dizem, eu só me relaciono com Exu se eu for da Umbanda. Não, você pode ser ateu, porque Exu tem a ver com a gente, com a criação, comigo. Eu posso chamar ele de anjo de guarda, eu posso chamar ele de mentor de luz, posso chamar ele de anjo ascensionado, depende da minha crença, do meu posicionamento espiritual. Eu posso chamar simplesmente de Exu, ou simplesmente de guardião. E eu devo e posso me relacionar com Exu tranquilamente. Não é um demônio, tá? Também é outra coisa. Nós precisamos desmistificar que Exu não é demônio. Nunca existiu demônio associado a Exu. Somente aqui nas crenças majoritárias, que infelizmente associaram a essa crença para justificar seus próprios erros, que tudo que fosse contrário do crédito e do pensamento é maligno. Mas deixar de antemão que a Umbanda não comunga da crença em um diabo, em um demônio que tenta as pessoas. O que tenta as pessoas é a nossa própria consciência. Né? A gente tem que puxar para a nossa responsabilidade. Às vezes você fala assim, foi o diabo que me diz. Não, quem é o diabo? Você. Se você é o estrupador, você é o diabo. Olhando por essa ótica, que nem tem esse pensamento, esse é o pensamento cristão convencional, né? Mas assim, quem é o demônio? Aquele que mata, aquele que rouba, aquele que assalta, aquele que mente, aquilo ali é o demônio. E quem são essas pessoas? Somos nós. Se você voltar também no retrospecto social, ninguém nunca viu o demônio, não existe, né? Você não vê demônio, você não tem imagem associada, criada, inventada, mas na verdade o demônio não está. Você quer ver o demônio, olha no espelho. Cara, exatamente.
Toda vez que ele faz uma maldade com alguém, só usa para você ver o próprio demônio. E a gente tem que aprender a admitir, né, enxergar o nosso lado mal para poder lapidar ele, porque enquanto você não assume uma coisa para si, não assume a responsabilidade, você não tem capacidade de se lapidar. É porque nós fomos criados numa cultura de imposição e de medo, né? Tudo que você faz ou tem que ser do meu jeito, ou do lado do meu jeito, ou então associa a terceiro. Então nós aprendemos, desde o nosso nascimento, nossa cultura brasileira foi em cima de medo e imposição. Pai Gil, nem é só o brasileiro, a história da humanidade revela isso. Para quem for um pouco mais curioso e procurar saber um pouco mais sobre essa antropologia mostra, por exemplo, um líder, seja religioso, político, o que for, ele impõe medo para ser respeitado. Exato. É uma cultura de sobrevivência, digamos assim, daquele momento. Mas você pode ver também que existem outras culturas também religiosas que é um pouco mais liberais, um pouco mais tranquilizadas, deixa você pensar. É igual no nosso caso. Eu venho do berço católico, todo mundo sabe a minha história, né? Católico, cristão, convencional, quase que eu fui pro seminário mesmo para ser padre. E aí eu encontrei a Umbanda, e a Umbanda, ela não que o catolicismo foi bom, não serve, é muito bom, tranquilo. Tanto é que eu também continuo cristão, porque a Umbanda é cristã também. Não somente cristã, mas ela é cristã em vertência. E essa questão de não me limitar, fazer com que eu pensasse, buscasse em outras fontes, não só na Bíblia convencional, a resposta de tudo que eu precisava. Então, às vezes você perde a oportunidade de abrir mais pensamento, abranger os conhecimentos em outras fontes que está aí à disposição e que vai fazer mais sentido para você do que ficar preso a um dogma, a uma coisa específica. E isso não é nada mais do que Exu, porque Exu é o estímulo de saber, o estímulo do conhecimento, o estímulo do buscar e não ficar preso nas grades de uma crença, nas grades de uma social, enfim. Então é tudo isso. Exu, na verdade, todo assunto, até beber água, tem a ver com Exu, né? Só aproveitando essa deixa que o senhor deu, eu acho até que, e depois se não for interessante aí, para quem está nos acompanhando, a gente dá uma cortada nisso aí, mas eu achei interessante agora fazer, vamos dar aqui um depoimento. Eu venho de uma religião por 4 décadas que é maravilhoso, de ensinamento, maravilhoso, sobre o amor ao próximo e tal. Mas, que eu acho fundamental, amor ao próximo, até porque na Umbanda a gente tem a caridade, que é um dos pilares, o principal pilar. Mas assim, mas se você não fizer assim, a espiritualidade vai te cobrar. Mas se não for desse jeito, você vai ser cobrado. Você vai adoecer se você não fizer isso. E aí, gente, há pouco tempo, 1 ano e 4 meses, conhecendo a Umbanda e tentando estudar, né? Meu pai está aqui do lado, porque ele cobra esse estudo e ele está certo. É o seguinte, sabe o que é, gente, liberdade de aprendizado, liberdade de entender que Deus não é punidor, que Deus é Pai e que a espiritualidade está aqui para nos auxiliar e que a Exu nos traz o pensamento e a reflexão de que você tem que se conhecer para você conhecer o próximo, que você tem que se melhorar para ver um mundo melhor. Eu entendi assim, eu não sei se eu estou errada ainda, porque eu ainda estou no comecinho do aprendizado. Mas é isso. Tá certíssimo. A Umbanda é muito criticada no meio religioso porque as crenças geralmente criam grades, né? Fecham seus rebanhos. Tanto é que você chamou esse peixe chamado de rebanhos, né? Rebanho vem de prisão, de um cercado. Trancado onde você não pode ultrapassar aquela fronteira, senão você vai se contaminar com aquilo que não é sagrado. E a Umbanda não, a Umbanda arranca, faz com que você desmonte essas cercas, essas grades, essas prisões e se aventura. Porque se você não vai conviver a vida inteira dentro de um cercadinho, você precisa conhecer o mundo, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual, tem que experimentar, vivenciar. E isso não tem crescimento maior, não tem amadurecimento melhor do que você romper essas fronteiras. Claro que tem gente que é cômodo, né, que é tranquilo, que prefere ficar dentro do cercadinho, tá tudo certo. Mas assim, quem busca pensamento mais elevado, quem busca tratar a espiritualidade com outro pensamento, quem se jogar dentro dela, não se ver como um pedinte, que tem o negócio do pedinte, né? Pedinte de igreja, não é só aquele mendigo que vai pedir moeda na porta. A maioria dos pedintes estão dentro da própria igreja, pedindo migalha de um sermão, migalha de uma leitura, migalha de aquilo, migalha de Deus, migalha do diabo. Não, você precisa parar de ser mendigar migalhas. Você sabe ler, você sabe escrever, você tem perna. Por que você não se aventura? Se você tem raciocínio igual qualquer outra pessoa, por que você fica preso a dogma ou a alguma pessoa? Se aventura, vai em busca.
E quando você se relaciona com o Exu, você descobre que isso é passivo, isso é possível. Os corta, né? É possível de você vivenciar uma crença, uma religião como a Umbanda e você ser livre ao mesmo tempo para pensar, buscar novas fontes, buscar nova literatura, nova cultura e forma de viver. E todas elas você vai encontrar Exu. Dentro das prisões tem Exu, dentro da liberdade tem Exu. Porque o Exu é para cada um de nós a sua maneira, a sua natureza. Não tem como fugir disso. Muito bom. Né? E vamos falar sobre uma coisa muito, muito, muito importante e interessante. Explicar o papel do Exu ali no limbo. Limbo. Como é que ele vai de lá pra cá, de Primeiro cá pra que lá? é limbo, né? Porque vai, né? Sim. Vamos traduzir. Todas as religiões cultuam o limbo, né? Certo. Todas. Aqui no nosso mundo ocidental, no Brasil, o limbo é conhecido como inferno, né? Então é o nosso inferno consciencial, o nosso inferno particular. Todas as almas que desencarnam, ele passa por esse processo de limbo, que é um processo necessário. Outros, nós chamamos isso também, esse processo de luto. O luto nada mais é do que o período que a alma que desencarna, que sai da matéria, que precisa se despir dos cordões que ligam a matéria. Então ele precisa se desgarrar, dissipar e se livrar de todo esse peso material para poder seguir seus caminhos. Porém, alguns irmãos, para não falar bilhares e bilhares de irmãos, saem do corpo matéria aprisionados pelo pensamento, pela culpa, pelas paixões, pelo apego excessivo às pessoas e à materialidade. Então, o limbo nada mais é que a criação do inferno particular. Cada crença fala de um nome, dá uma nomenclatura para ela. A Umbanda chama de limbo esse período de luto que seria necessário para a alma se entender com ela mesma. Tem luto de 7 a 9 dias dentro da crença, né? E por isso que muitas crenças que adotam a cremação esperam aí 72 horas, que é o período que dá mais ou menos o período de você se despir da matéria, não ter mais nenhum nada preso ao corpo, perispírito, alma e matéria. E Exu, ele, como eu já falei no começo, ele não atua só na matéria, né? Exu ele trabalha em todas as dimensões possíveis. Se você fazer uma retrospecto de Exu, você vai ficar abismado. Desde a primeira criação, da primeira partícula, a partícula divina, né? Que é famosa na teoria da evolução, fala da partícula divina, que é onde explode a essência divina. Ele é Exu na sua essência. Então, quando você desencarna, você entra por esse, digamos que nós chamamos na matéria, aqui é o limbo, aqui o plano de espiritualidade que é conivente com a sua energia, os seus feitos, tanto dessa vida quanto de outras. Então, o limbo é o processo de despir, lavar a roupa suja, porém com você mesmo. E a maioria dos espíritos que vai não consegue entender nem compreender, porque acreditou numa crença que quando morresse ia ter um senhor de branco barbudo estendendo a mão, puxando, levando para o céu. Então ia ter a tua avó que faleceu há 10 anos atrás lá esperando de braços abertos, e você não vê nada disso, porque você na verdade está preso à matéria de culpa, paixões, questões mal resolvidas. Então você cria um mundo particular. Então tudo que você lembra são os apegos materiais. Então você cria dentro do seu limbo um mundo particular com essas mesmas aparências. Então tem gente que fala assim, eu vou no quarto do meu irmão que faleceu, eu sinto a presença dele. Não é que ele está preso dentro do quarto, mas a essência dele está ligada àquele ambiente, está ligada ao limbo dele, está aprisionado. Porque depois assim, eu vou desencarnar, eu estou livre dele. Não é assim. Você não manda mais. Quando você desencarna, você é automaticamente aprisionado ali pelas suas questões energéticas. E o limbo é esse inferno consciência que você precisa lutar até se desenvolver. Alguns irmãos não conseguem compreender e entender, se torna mais revoltoso ainda, fortalece esses cordões e não consegue se libertar da matéria e passa anos, centenas de anos aprisionados, se tornando obsessores, magos negros, quiumbas, zombeteiros, espíritos obsessores, né? Que atormentam a própria família, que culpam a família por isso, por aquilo, culpam os seus relacionamentos, a questão do dinheiro. Tudo isso tem a ver com esses infernos particulares. Porém, o espírito não vem para a matéria física, ele está somente inconsciente, está preso no campo espiritual ali. Esse limbo é um estudo magnífico, fantástico. Não dá para esmiuçar tudo aqui sem demonstrar um quadro, mostrando que é mais interessante. Mas é basicamente isso que eu acho que deu para entender. Então é um aviso antes de morrer, né? Desencarnar, vamos tentar resolver nossas questões. Então não guarda raiva, amargura, rancor, se livre disso, que certamente se você ficar indo para o outro lado com esse preenchido disso, certamente o seu limbo não vai ser tão positivo. E aí o papel do Exu? O papel do Exu, acabou de falar demais, que é esse papel do Exu justamente no resgate dessas almas.
Há falanges e falanges de trabalhadores, chamamos como pombogiras ou de Exu, que trabalham justamente no afinamento desse sentimento e pensamento e da dissipação deles, para que eles possam ser clareado o pensamento e entendido. Muitos irmãos com o tocado Exu, com a conversa do Exu, e essa conversa ocorre dentro do próprio cemitério, quando o espírito ainda está, porque o mundo limbo, ele não é um local específico, ele é ali. Então, sobre o cemitério, sobre o Campo Santo, um estado de consciência. Então, você pode estar ali no seu velório corporal, mas você já está dentro do seu limbo ali mesmo campo, como é dimensões diferentes, energia diferente, estão ali. E os Exus têm muito esse trabalho de cemitério, de acolhimento, de resgate, até para conduzir cada espírito, cada alma ao seu devido lugar, à sua devida zona de atuação. As que vão para os campos mais positivos, de regeneração, as que vão para o campo mediano, de trabalho e ajuda, e os que vão para os campos de punição, onde precisa ser punido pelos seus atos, pelos seus feitos, porque morrer significa perdão, não tem anistia para espírito, né? Tem necessidade. É assim que funciona. De evolução. E Exu trabalha o tempo todo nessas dimensões. É por isso que a hierarquia de Exu é perfeita. Cada Exu atua no espírito de acordo com a sua capacidade energética. Pai Gil, pelo que o senhor está falando, o livro Guardiões da Criação é uma excelente obra para que as pessoas entendam tudo isso, para que as pessoas desmistifiquem essa imagem. O primeiro livro ele aborda diversos capítulos, diversos temas, né? E esse é somente Exu. Né? Ele traz, esse é o primeiro. Esse aqui ele só fala de 60 assuntos diferentes, pertinente a Umbanda e a vida social. E esse novo é somente a história e a desmitificação de Exu e Pombogira. Porque quando a gente fala Exu e Pombogira, está falando das mesmas capacidades espirituais do guia. Porém, Pombogira traz a necessidade da energia feminina e Exu da energia masculina, mas em polaridade, não homem e mulher, não tem a ver com sexualidade, tem a ver com polaridade existencial do espírito. Muito bom. Então, ó, pra quem tava pensando, Exu é o diabo, Exu é ruim, Exu... Olha essa explicação aí, a riqueza que ela trouxe, e mostrar que, na verdade, ele vai ajudar em muitas coisas, muitas dificuldades, não só enquanto a gente tá vivo, mas depois que a gente já fez a nossa passagem também, né? E é um papel muito precioso para nós, eu acho que em qualquer momento de vida. Com certeza. E agora vamos falar uma coisa que eu tenho certeza que muita gente vai querer saber: como se aproximar do nosso Exu. Como se aproximar do Exu, né? Ou dos nossos, né, na verdade. É a coisa mais simples e a mais complexa ao mesmo tempo. Porque senão não seria Exu. Porque Exu é complexidade, né? Exu é isso, é essa dinâmica e tudo. Porque não tem como você conhecer Exu sem se conhecer primeiro. Conhecer as suas capacidades, conhecer as suas lacunas negativas, densas, seu lado negativado, e você tentar trabalhar as suas virtudes. Por exemplo, que o Exu ele atua em nós, principalmente quando está em campo do desenvolvimento mediúnico de Umbanda, a questão da especularidade. Exu é uma das qualidades, de N qualidades. Exu, uma que eu gosto de tocar muito nos estudos, é a capacidade de Exu ser especular. Que é como ser um refratário, né? O Exu reflete como um espelho aquilo que está dentro de nós. Aquilo que até mesmo eu quero esconder de mim mesmo. Por medo, por dúvida ou por desconhecimento, e Exu põe para fora aquilo. Por isso que muita gente entra no terreiro, começa a desenvolver, em certo momento vai até bem, bonito, fala muita coisa, fala bonito, mas chega a certo momento que ele se desvirtua e não consegue mais dar um passo adiante, porque ele freia. Ele chega no momento, pô, eu estou me expondo demais, eu não quero ser assim, aí começa a ter seus questionamentos e começa a voltar novamente o seu ego e não vai adiante. Muitas vezes tem a ver com conhecimento de Exu. Você acha que conhece Exu, mas você não conhece, porque você não se permitiu se conhecer primeiro. Então, a primeira coisa que tem que fazer para conhecer Exu é se permitir. Saber que você é falho, que você é passivo de erro, de tudo. E Exu vai trabalhar isso em você. Porque, na verdade, ninguém é isento disso. Todos nós é preenchido de falhas, de luz e sombras. Porém, sombra não tem nada a ver com trevas. Você pode viver na luz, mas trevoso. Trevas é um estado de espírito e consciência. Sombras é desconhecimento. Então você vive no desconhecimento. Então quando você permite que Exu entra na sua vida e te vasculha de dentro para fora, e você escancar e fala: nossa, eu sou errado mesmo, eu sou fofoqueiro mesmo, eu peco mesmo, eu erro mesmo. Ok, sou eu. Então agora, já que eu sei que eu sou assim, começa a conhecer o Exu, começa a cultuar o Exu, começa a se relacionar com o Exu, começa a se aproximar.
começa a fazer as coisas simples, que é um padeiro, uma oferenda, um ponto cantado, ir na natureza, conversar com ele, e começar assim, e de acordo com o teu crescimento, o teu amadurecimento, você vai criando novas ferramentas, novas maneiras de se conectar com Exu, se conectar com a espiritualidade relacionada, não só Exu, mas toda ela, porque não se separa. A espiritualidade é uma esfera que não se separa uma da outra. E infinita? Não são quadrados, infinitas, não são quadradinhos, eles são movimento contínuo, né? Mas, Gil, para quem não está ali com condição, não conhece ainda como faz um padeiro, ou não quer acender uma vela, ou ainda está intimidado, se eu conversar, eu conecto com ele? É outra qualidade de Exu, a fala. A fala é dada a Exu, que é o Exu, é uma qualidade de Exu que é ser mensageiro. Então, quando você reverbera, quando você fala, você está automaticamente conversando com o Exu. Por mais que eu não tenha essa consciência. Porque quando eu faço uma prece, quando eu faço um pedido à minha espiritualidade, meu anjo de guarda, meu acessar, o meu santo católico de devoção, eu estou nada mais pedindo ao mensageiro que leve um pensamento. Porque como são dimensões diferentes, distintas, eu estou na matéria e o meu anjo de guarda, o meu santo, supostamente que eu acredito está na espiritualidade, eu preciso de um carteiro, eu preciso de alguém para levar essa mensagem. E essa mensagem é Exu, que acolhe o nosso pensamento e leva até a nossa necessidade. Então, se eu tenho esse saber, esse conhecimento que Exu pode levar, facilitar esse trâmite, porque isso, como é que eu rezo aqui na parede branca sem saber para onde está indo, só pedindo? Preciso saber de alguém para me fortalecer. Então, se você conhece Exu, se eu falar para Exu, Exu vai conduzir para ali, conduzir para cá, e assim estou levando essa necessidade. Então, mensageiro, Exu é a mensagem. Então, falar, conversar com o Exu faz toda a diferença. Por mais que eu não escute, aí às vezes você vai escutar e tocando doido. Não, não é loucura, é consciência. Olha, eu não sei se com todo mundo, mas quando eu escuto isso, eu fico emocionada. Porque é com todo mundo, então. Não é, Mônica? Você também ficou? Também. Mônica, a gente saber que eu reverberar, que eu falar, olha, me ajuda nisso aqui. Eu tô falando com Exu, ele é o mensageiro, ele vai lá e vai buscar essa ajuda. Exu é uma palavra que ela às vezes a gente fica muito presa à palavra, né? Mas ela não tem um significado de a palavra Exu. Exu, ele é uma montagem de corruptela para o entendimento nosso, porque significa uma esfera em movimento. Então, em cada momento da nossa vida, Exu vai se apresentar de uma forma diferente. De acordo com o meu pensamento, com o meu crescimento, com a minha intelectualidade, com meus desenvolvimentos e meus saberes, eu vou conhecer Exu diferente. Então, nessa obra, você vai ver que tem um capítulo que fala sobre a nacionalidade e as qualidades de Exu. Cada pessoa, porque tem muita briga. Ah, meu Exu é isso, meu Exu é aquilo, meu Exu é poderoso, meu Exu mata, meu Exu não. É porque cada um vê Exu de acordo com ele se vê. Com o seu próprio... Quer conhecer o Exu da Adriana? Deixa ela incorporar Exu, porque vai conhecer a Adriana. E a Mônica, e quem está do outro lado. Cada um recebe Exu à sua maneira. Então o Exu revela nas incorporações, nas manifestações quem você é. E assim é com o meu pensamento. Ah, eu quero me vingar de alguém, eu vou pedir para Exu. Então já estou sabendo quem eu sou, estou sabendo com que energia eu vou vibrar. Ah, mas o meu Exu me atendeu, fulano caiu, sofreu um acidente e morreu. Mas não foi Exu de Umbanda, não. Foi um mago negro, já que ouviu o teu pensamento negativo e se disfarçou de Exu e fez aquele ato negativado. Porque Exu trabalha na lei maior. Que é a lei maior? A lei divina, a lei kármica. Estamos aqui e eles estão aqui para ajudar a purgar, a expurgar as nossas dívidas kármicas. Então ele não pratica o mal. Ele permite que nós praticamos o mal por nossa própria escolha, porque ele não deve interferir no nosso livre-arbítrio, né? Então você pode, se você quiser, ele está lá do teu lado. Um dia que você quiser acertar, ele está lá para te levantar também. Mas a escolha vai ser sempre nossa. Então, nem Exu, nem entidade Umbanda interfere no nosso livre-arbítrio. Porque ele respeita a lei maior que a lei de Deus. Não existe se eu dizer assim, não, vou te pegar aqui, Adriano, vou te conduzir assim, estou brincando de ser Deus. E Exu está abaixo de Deus, como todos nós. Então só quem pode interferir no nosso caminhar é Deus. Exu, ele é um mensageiro da divindade divina que é Deus. Então ele auxilia, ele não muda a nossa caminhada. Ele auxilia, anda junto e propicia caminho, propicia espaço. E a gente que determina que quer escolher por escolha própria evolutiva. Muito bom. Eu acho que se a gente ficasse conversando aqui, ia conversar para a eternidade, porque Exu é isso aí, né? Muito bem. Só para a gente já ir para o final, né, dessa entrevista. Se bem que, igual como a Mônica falou, a gente fica 2 dias aqui falando e esse assunto não vai esgotar. Uma puxando o outro. O livro do Pai Gil tem 41 capítulos.
46, né? 46 capítulos. São 46 capítulos. Tudo isso que o senhor falou aqui está contido aí. Tá aqui no livro. Mais específico. E é uma leitura muito dinâmica, muito prática, muito simples, muito de fácil entendimento. E um pouco também, às vezes, uns questionamentos. Porque, na verdade, você não deve ler esse livro sem saber nada. Você tem que sair, sabe, com interrogação. A ideia dos livros meus não é você aprender tudo, que não tem como você saber, que ninguém se é dono da verdade. Mas fazer uma leitura e sair com interrogação, com questionamento para buscar mais. Aqui é apenas um ponto de interrogação, para você começar a pensar, entender e buscar novas fontes de saberes. Isso que é bonito no aprendizado, isso que é bonito na busca pela evolução, porque você está livre para buscar mais conhecimento. Exatamente. E olha a última frase aqui que é interessante: conhecimento liberta as mentes das prisões da ignorância humana. Isso é muito forte. É bonito e forte. Né? Legal. E assim, a gente está aqui falando também de um tema que antigamente ninguém falava. Era um tabu, né? O medo era muito mais medo, porque a informação hoje a gente tem liberdade de falar isso. A gente está em canal de comunicação falando sobre isso. O livro já vai estar sendo vendido, já está na pré-venda. Mês de abril será o lançamento físico mesmo aqui em Palmas e vai ser divulgado nas redes sociais da casa todos os. A pré-venda já está aí. A pré-venda já está. E assim, gente, sinceramente, quer saber sobre tudo isso que foi falado aqui nesse podcast, leia esse livro. E uma dica, não sei se eu estou errada, pai, já me corrija, por favor, mas Guardiões da Criação já é um título que leva assim a gente a ter curiosidade. Por que Guardiões e por que da Criação? Exatamente. Né? Exu faz parte disso, né? Então vamos lá, vamos ler para descobrir esse mistério. Muito bem, é isso, né? Muito bom, gente. Coisa boa. Então, gente, muito obrigada, pai. Eu quero agradecer pelo espaço, né? Mais uma vez. Porque aqui ele já deu aqui uma colher de chá, como que a gente fala no mundo artístico, alguma coisa assim, já deu uma canja sobre o livro, canja, né? Guardiões da Criação. Hoje ele deu uma lasanha, não. Essa capa tá tão bonita, tá, Mônica? Essa imagem tem a ver, eu escolhi essa imagem, ela tem a ver com a criação do universo. Vamos falar que é pela editora Viseu, né? Que é uma editora interessante. Só uma coisa. Essa editora, inclusive, remete muita gente a pensar nisso. A gente está, como eu estava dizendo, a gente está falando hoje de uma coisa que antigamente não se falava, há bem pouco tempo atrás, um antigo bem recente, na verdade. E no momento em que as pessoas, vocês observam isso, as pessoas estão buscando mais a espiritualidade. Muito mais, tá um boom agora. É um boom, as pessoas estão conectando-se. É engraçado com essa nova questão, estamos extrapolando o tempo aí, não tem problema. A questão da visibilidade da internet tem aberto muito espaço. Todas as crenças elas estão evoluindo, mas a Umbanda está crescendo num momento muito absurdo. E é por isso a preocupação de não desvirtuar a essência da religião. Por isso tem que ter muitos conhecimentos, muitos saberes, muito cuidado com o que você faz com a tua espiritualidade. Porque a gente vê de jovem buscando a Umbanda hoje. Isso que é interessante. A nossa casa mesmo é repleta de jovens. As pessoas que vão lá comentam às vezes comigo, nossa, mas aqui tem muito jovem. Muitos. E os pais aceitando. Os pais, por mais que venham de outras religiões, isso que é o mais bacana, gente. O pai e a mãe às vezes são de outra religião e vão lá levar o filho, vão conhecer junto, acabam se apaixonando. Acaba vendo a mudança. Porque falamos no podcast passado a questão da pandemia, né? Que as pessoas ficaram muito prisioneiros ali, ficaram muito depressivos, muito jovens. Então a Umbanda conversa melhor com essas pessoas. A Umbanda deixa elas, ouve elas. A Umbanda acolhe. Entendeu? Ao invés de ficar julgando isso. Então ela abre a oportunidade das pessoas conversarem. Porque eu não posso conversar em casa, mas conversar lá com guia, isso vai me dando ânimo, vai me transformando espiritualmente. Então eu opto a seguir a religião, não. Mas por essa oportunidade de fala mesmo que a Umbanda permite. E fica aí essa dica riquíssima, gente. Você que está aí buscando a espiritualidade, buscando entender um pouco mais sobre isso, olha o livro aqui, ó. Não, eu sei que hoje eu já vou levar esse aqui para casa. Eu tô querendo esconder esse na bolsa. Muito bem, é isso. Gente, obrigada pela oportunidade, viu? Muito bom, fiquei pessoal. muito feliz de participar aqui hoje. Que agradeço com essa oportunidade. Sei que falamos pouquinhos dos assuntos diversos. Muita coisa, não mas teremos outras oportunidades de falar sobre Exu ainda e com certeza vamos falar bastante. Então até a próxima. Obrigado. Axé.